Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. Todos já acharam? Amém. Diz o texto o seguinte: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mas eu gostaria também que você fosse lá para o texto de Gálatas, capítulo 5, dos versículos 22 ao versículo 26. Gálatas 5, 22 a 26 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar, pedindo que Deus nos ilumine as mentes e nos guie nesse momento de meditação. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por essa manhã chuvosa, te agradecemos por essa reunião que estamos aqui em Itaporanga da Ajuda. Te agradecemos pela oportunidade de poder escutar a Tua voz e aprender mais de Ti a partir dessa escola dominical. Te agradeço pela vida de cada irmão aqui presente. Te peço que Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento para que possamos entender as verdades que o Evangelho transmite a nós e que possamos aplicá-las ao nosso dia a dia. E não tenhamos a Bíblia Sagrada apenas como um importante livro presente em nossas estantes, mas que tenhamos como nossa regra de fé e prática, como um manual que nos ensina a viver de modo digno do Evangelho que nos foi pregado. Te agradeço pela riquíssima oportunidade de poder compartilhar do Teu amor com cada irmão aqui. E abençoa a família de cada um. É minha oração nessa manhã, em nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Amém. Fique, se possível, com os dois textos separados para que a gente possa observar. O que eu quero falar hoje de manhã para vocês é sobre o caráter dos filhos de Deus. Características que são essenciais para você que foi alcançado por Deus e crendo nele, foi lhe dado o poder de ser chamado seu filho. Quando nós observamos o Sermão do Monte, começando com bem-aventuranças, você enxerga que mais que feliz, bem-aventurado, é todo aquele que segue cada um desses passos. Mas cada um desses passos aqui evidencia simplesmente a ação divina na vida de qualquer pessoa que foi alcançada pela graça. Não temos de nós mesmos condições de manifestar qualquer uma dessas características. Mas, quando somos alcançados por Deus, temos nossa vida transformada. E nessa transformação de vida, começamos a evidenciar certas características que antes não eram marcas presentes no nosso viver. Quando a gente observa que Jesus diz:
Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É porque o Filho de Deus, ele não somente fala que é humilde, porque ele tem uma condição financeira desfavorável. Isso não é humildade, isso é pobreza. Você é humilde quando você reconhece que não é nada, mas Cristo em sua vida é tudo. Os humildes de espírito, eles não se vangloriam por seu conhecimento, por sua condição social, não se vangloriam pela capacidade de realização de qualquer coisa que seja. Mas se eles se gloriam em alguma coisa, se gloriam na cruz de Cristo. Por isso, bem-aventurados são os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. No reino dos céus não entrará ninguém que tenha um orgulho que seja maior do que Cristo. Não entrará ninguém que se coloque acima dele. Não entrará nenhum acima da média. Entrará apenas aqueles que se rebaixaram, se humilharam, se colocaram aos pés dele e pediram misericórdia por suas vidas. Aqueles que sabiam que suas almas não tinham salvação, mas através de um plano eterno dele, através do seu Filho sendo sacrificado na cruz do Calvário, tiveram sim vida e vida com abundância, mas principalmente vida eterna. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Os que choram principalmente por seus pecados. Existem muitas situações na nossa vida em que choramos. Perda de entes queridos. Perda do nosso emprego. Momentos em que a dificuldade financeira bate a nossa porta. Momento que o filho desobedece às nossas ordens. Momento em que talvez a nossa família não entenda a nossa posição de servir a Deus e está afastado das coisas do mundo. Porém, quando eu enxergo esse texto, eu consigo compreender que o choro mais dolorido é o choro do pecador que não sabe como sair do pecado. É aquele que sabe que desagrada a Cristo, mas ele diz: eu não tenho como dominar isso. Eu não tenho como sair dessa condição, porque a natureza pecaminosa ainda me domina. Mas é quando ele se coloca, quando ele entrega a sua vida a Cristo, para que ele faça o que bem entender, para que ele faça a sua soberana, perfeita, boa e agradável vontade, é que ele começa a chorar pelos seus pecados e dizer: Senhor, eu sei que só Tu tens o poder de refazer toda a minha vida, de quebrar esse vaso velho, fazer um vaso novo para a Tua glória. Por isso eu choro, mas eu não choro de tristeza. Eu choro de angústia por não saber o que fazer para Te agradar. Me mostra a Tua vontade. E aí aquela pessoa que vivia numa prática de pecado, que chorava pelos seus pecados, que não sabia mais o que fazer para sair deles, e continuava em desagrado contínuo a Deus, é alcançado por Ele e passa agora a chorar de felicidade pela transformação que Ele opera em sua vida, pela capacidade que Ele dá de se manter santo, de se preservar, vivendo para a sua glória. São bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. E o consolo do Senhor, Ele traz um aprendizado a nós. Ele nos deixa chorar sim por um grande tempo, para que nós aprendamos que somos dependentes dEle. Mas quando Ele nos consola, Ele também nos faz enxergar que nele há poder para que nossas vidas sejam diferentes. No nome dEle, nossas vidas deixem de ser sem sentido e passam a ser peças de uma engrenagem perfeita, chamada Reino dos Céus. Nós saímos das trevas quando nos colocamos diante dEle. Ele nos leva para a sua maravilhosa luz. Versículo 5 do texto de Mateus, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Existem coisas na nossa vida que nós tentamos resolver pelo braço. Existem coisas na nossa vida que tentamos resolver pelo entendimento. E existem coisas que nós não conseguimos resolver de modo algum. E não é muito raro ver pessoas se exasperando porque não têm controle sobre as coisas de sua vida. Quando algo sai do nosso controle, e eu digo a você, nada está sob o nosso controle, somente sob o controle de Deus. Mas quando algo sai daquilo que nós planejamos previamente, é fato que nós sempre nos irritamos.
Se eu digo eu vou voltar para Campina Grande pela estrada de Maceió e alguém me diz, lá está fechado, você vai ter que ir para o Garanhuns, eu vou dizer, eu não acredito numa coisa dessa. Mas eu tinha planejado tudo. Isso é uma coisa mínima, mas expressa a forma como nós reagimos a algo que achamos que podemos fazer. Imagine só quando nós determinamos alguma coisa dentro da nossa casa ou dentro da nossa igreja, e alguém chega com outra ideia, alguma sugestão, e você diz, mas fui eu que falei. Tem que ser feito do jeito que eu disse. Eu planejei assim, eu determinei assim. A festa do aniversário do coral ou da igreja vai ser do jeito que eu falei para o pastor e já está tudo certo. Você fala da sua vontade. Você às vezes se exaspera, fica até com raiva de outras pessoas porque a sua vontade não está prevalecendo. Mas você se esquece que a vontade que prevalece é a vontade de Deus. Você se esquece que por mais que você fique com raiva, as coisas não vão sair do seu jeito. Você se esquece que por mais que você diga, eu estou certo, talvez para Deus você esteja errado. E você tem que se dobrar diante dele. Você tem que se dobrar diante das sugestões de pessoas que ele levanta. E você tem que escutar a sua voz, não escutar o seu coração. E o mais importante é que você não perca a comunhão com os seus irmãos por querer impor sua vontade, mas que você esteja debaixo da vontade do Senhor e em comunhão com os seus irmãos. Seja sempre manso. Com uma resposta dura, silêncio. Com uma palavra de ofensa, descanse, ore. É difícil, de fato, mas tente. Sua vida muda quando você começa a relevar certas coisas e a observar que o dono de tudo está de olho na sua vida, na vida do seu irmão e sobre toda a terra. Ele contempla os maus e contempla os bons. Não há distinção. Mas quem é manso mantém-se de uma forma mais cristã de viver. Quem contudo dá gritos, quem contudo se exaspera, quem contudo faz confusão, acaba prejudicando a vida da igreja. Os mansos herdarão a terra, e se você quer herdar a terra prometida, viva de maneira agradável a Deus, da maneira que ele viveu. Ele foi traspassado, ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi zombado, e a gente não vê em momento algum da sua palavra ele querendo revidar, ele querendo cuspir de volta, ele querendo bater de volta, ele querendo matar de volta. Se ele morreu e ressuscitou, ele poderia voltar para pegar quem botou ele na cruz. Só que a cruz não significa vingança, a cruz significa vida e salvação. Versículo 6 diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça de Deus, ela foi colocada em nós, no momento que ele subiu naquela cruz. Nós não tínhamos justiça alguma, tanto é que nós o colocamos lá. Quando eu digo nós, você entende. Os homens, sem entendimento do plano eterno de Deus, o colocaram lá como uma pessoa que deveria ser acusada de coisas que ele nunca fez. Mas era necessário que assim fosse. Era necessário que ele fosse acusado, era necessário que ele fosse condenado, era necessário que ele fosse morto para que ele pudesse ressuscitar. E hoje nós crescemos em tudo isso. E aquilo que é loucura para muitos fosse o poder dele se manifestando na nossa vida. Mas a sua justiça em nós nos faz perceber que nós não podemos viver da maneira como às vezes temos vivido. Achando que certas vantagens são boas para nós. Às vezes alguém diz assim, você tem como conseguir aquilo de uma forma tão fácil, só não aprendeu como, mas eu vou te mostrar o caminho. E sabe uma expressão que eu não sei se aqui em Sergipe usa, mas na Paraíba eu uso muito? A gente desenrola.
Essa frase é triste. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa na igreja e as pessoas dizem, não se preocupe. A gente desenrola. A gente ajeita. Diga o que você quer que eu corra atrás. Ajeita. E o jeitinho brasileiro das coisas muitas vezes prejudica alguém. Muitas vezes tira o pão de alguém. Muitas vezes faz com que alguém passe por mentiroso. Ou você mesmo passe por mentiroso. Faz com que você se entregue a determinados comportamentos que são contrários à palavra. Mas quando nós somos alcançados por Cristo e temos uma nova vida, quando somos realmente filhos de Deus e não somente criaturas, a gente tem fome e sede de justiça nas mínimas coisas. A gente não deixa que o livro caixa da igreja falte nem 10 centavos, porque tudo tem que ser correto para a glória de Deus. A gente não deixa que a pessoa lá da venda nos dê um troco de R$1 a mais, a gente devolve a moeda. E a gente não deixa que ninguém passe por apuros por conta de uma coisa que a gente desenrolou, ajeitou. Mas a gente faz tudo dentro dos conformes, porque é assim que Deus faz as suas coisas. Em nada ele desenrolou, ajeitou. Pelo contrário, ele obedeceu à missão que o Pai deu a ele. Ele foi obediente em tudo, até a sua morte, morte de cruz. Nós não nos alegramos com a injustiça social, nós não nos alegramos com a injustiça em relação a um irmão nosso, e nós não nos alegramos com a injustiça em relação a qualquer pessoa que seja. Não é porque a pessoa não é crente que ela mereça qualquer punição indevida. A gente não pode ter o pensamento de que todo castigo é pouco para aquele que não gosta de Deus. A gente precisa ter misericórdia por eles também, porque é assim que o nosso Deus age, com amor e misericórdia. Versículo 7 diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram misericórdia. Entramos nisso agora. Imagina aquela história de que um homem devia muito ao seu senhor, e o seu senhor disse, chama ele lá. Vamos dizer que na moeda corrente nossa, um patrão tivesse uma dívida a ser paga pelo seu empregado para com ele de R$20 mil, preço de um carro popular. E ele dissesse assim, chama aquele empregado aqui para falar com ele. Olha, eu vou perdoar a tua dívida. Eu sei que você não tem condição nenhuma de pagar. Você ia trabalhar 10 anos para mim sem usufruir de nada até que me quitasse essa dívida. Então eu vou perdoar a tua dívida. Mas aquele mesmo empregado, na mesma rua onde ele mora, tem um colega dele de muito tempo que trabalha como servente pedreiro numa construção bem próxima a ele e um dia desse pediu R$10 para almoçar. E aí ele diz assim, pronto, agora eu estou levando de 20 mil, agora é começar a juntar para fazer alguma coisa lá em casa. A começar o dinheiro que está na mão de fulano. Vou começar com aqueles R$10. Hoje ele me paga. E ele sai e diz, olha, R$10, cara, te emprestei semana passada, você não me pagou. Você imagina uma dívida de R$20 mil, quanto tempo ele chegou para construir essa dívida? Mas na semana passada, R$10, ele diz, olha, eu não aceito mais que você fique com essa dívida, você tem que me pagar hoje, eu estou precisando do dinheiro. Ele está precisando de R$10. O seu patrão dispensou 20 mil. Ele foi misericordioso? Não, mas ele teve misericórdia da parte do patrão. Sabendo disso, o patrão diz, olha, chama aquele empregado de volta. Como é a história? Eu dispensei 20 mil, você vai cobrar R$10 daquele rapaz. Por conta de um prato de comida, você agora vai deixar de ser misericordioso. Trocando em miúdos, por conta de ninharias, vamos deixar de refletir a glória de Cristo. Por conta de questões mínimas, vamos deixar de irradiar a sua luz, de demonstrar o seu amor, de demonstrar a sua misericórdia. Vamos agora levar tudo a ferro e fogo e dizer, tem que ser, pegou emprestado, você vai me pagar. E se você não me pagar agora, eu vou levar você para o tribunal. Lembre-se que Paulo diz que quando nós temos qualquer demanda em relação uns aos outros, isso já é uma completa derrota. Imagina quando a gente leva um irmão da gente para um tribunal por uma questão que poderia ser facilmente resolvida. Resolvida como?
se agradando da irresponsabilidade do irmão? Não, mas sendo misericordioso para com aqueles que Deus já foi misericordioso. Às vezes a gente se prende com tantas coisas pequenininhas e não percebe que Ele teve misericórdia na nossa vida, que era extremamente indigna em relação à sua santidade. São bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Aquele que diz: eu tenho compaixão de você, eu me solidarizo com você, eu perdoo você, esse vai alcançar a mesma coisa das mãos de Deus. A gente não pode querer cobrar do mundo certos comportamentos se a gente não dá o exemplo. Imagine que hoje o mundo está do jeito que está, porque a gente não tem feito um impacto tão forte na sociedade. O nosso comportamento não tem sido tão diferente do povo do lado de fora. Mas a partir do momento que a gente voltar a ter aquela força de vida, de conduta moral, de expressar tudo isso aqui, eles vão começar a modificar. Eles vão começar a querer saber de onde é que vem tudo isso. E como eu falei ontem de manhã, a gente precisa voltar a ser o povo do livro da capa preta. Com aquele mesmo vigor, de mesmo sendo até xingado pelos outros, dizer: eu prefiro ser xingado, viver do jeito que eu vivo, porque eu sei que eu estou agradando a Deus, do que viver como vocês, ainda com a viseira no rosto, ainda sem enxergar a verdade. Só que minha responsabilidade é mostrar a verdade para vocês. Chega aqui que a gente vai conversar. Por mais que a pessoa fale, tenha misericórdia dela. Ela precisa do amor de Deus, assim como nós precisamos. Versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O Filho de Deus, ele alimenta o seu coração de coisas boas, ele alimenta o seu coração de coisas que são amáveis, ele alimenta o seu coração de coisas que são santas, ele olha sempre para o alto, de onde vem a sua salvação. E ele mantém assim o seu coração limpo. O coração do homem, diz o profeta Jeremias, que ele é desesperadamente corrupto, enganoso mais do que todas as coisas. Mas quando esse coração ele é transformado por Deus, e quando ele se enche apenas das coisas divinas, ele vai ficando limpo. E esse coração limpo é que faz com que a gente possa dar amor às pessoas que Deus ama, ser compassivo com aqueles a quem Deus foi compassivo, ser benigno com todos, ter uma conduta diferente da que tínhamos anteriormente, para que a gente possa um dia, e esse dia não tardará, ver a Deus. O dia mais feliz da nossa vida não é o dia em que terminamos a nossa universidade. Não é o dia em que nós vamos terminar o curso do MINS. E esse dia vai ser feliz mesmo, porque o trabalho é grande. Não vai ser o dia em que os nossos filhos nascerem ou se formarem, ou o dia em que levarmos uma filha a se casar na igreja, entrarmos com ela pelas portas, feliz da vida que ela está agora, constituindo sua própria família. O dia mais feliz da vida da gente não é o dia em que, por exemplo, a gente foi jubilado como pastor e olhar para trás e dizer assim: realmente eu tive uma carreira que deve ter agradado a Deus. Durmo tranquilo. Não, o dia mais feliz da vida da gente não vai ser aqui. O dia mais feliz da vida da gente é quando começar a nossa vida com Deus por toda a eternidade. Então a gente precisa manter limpo o coração. Porque o coração limpo, ele vai nos dar condição de enxergar a Deus. Com olhos também limpos. Bem-aventurados os pacificadores, do versículo 9, serão chamados filhos de Deus, no meio de um mundo que jaz no maligno, mas não é controlado pelo maligno, porque o controle do mundo está nas mãos de Deus. No meio de um mundo caótico, no meio de um mundo violento. Para você ter ideia, semana passada foram 36 mortes a tiros em Manaus. Na nossa cidade, há poucos meses atrás, nós tivemos em um final de semana 10 mortos, executados mesmo, tiros na cabeça. Um bem próximo à nossa casa, no mesmo bairro. E 3 ônibus queimados.
Isso na mesma tarde, em bairros diferentes. Para uma cidade de quase 400 mil habitantes, isso foi um choque. O mundo está violento, tá. O mundo parece que está de cabeça para baixo. Sim. E com todas as coisas que a gente vê quando liga a televisão, que parece que a tela fica vermelha de tanto sangue que é espalhado, sequestro, roubo, mortes, estupros e tudo mais, mesmo assim a gente ainda precisa ver a mão de Deus. Por quê? Porque não chegou na minha e na sua casa. Eu vou te dizer uma coisa, se chega na minha e na sua casa, Deus continua sendo Deus. E a gente precisa ter a mentalidade do seguinte: aconteceu, mas Deus preservou minha vida. E mesmo se Deus não preservar a minha vida, mas Ele preservou o meu espírito que vai estar com Ele. Precisamos não ter mais apego em relação à vida. Tentar traduzir cada dia mais forte no nosso coração de que morrer é lucro, porque o viver é Cristo. Isso precisa fazer mais sentido para a gente. Porque aí a gente vai se preocupar com o homem violento. A gente vai se preocupar em tentar passar uma mensagem de paz. Cristo é paz. A sua palavra é paz. E é uma paz que excede todo o nosso entendimento. A gente não entende como pode a gente ainda sair de casa a pé, mesmo sabendo que muitas e muitas pessoas estão sendo assaltadas por aí, talvez nesse minuto. A gente não sabe entender como é que a gente se reúne na igreja, às vezes para reuniões que começam 9 horas da noite, vão terminar perto de meia-noite. A gente vem para a vigília e sai 2, 3, 4 horas da manhã, tranquilo. A gente sai deixando a casa da gente cheia de bens materiais e sai tranquilo. E a gente volta e se não tiver tudo do mesmo jeito, graças a Deus. Se tiver tudo do mesmo jeito, graças a Deus também. A gente não sabe entender isso. Mas sabe o que é? É a paz que Deus coloca no nosso coração para que a gente possa desfrutar das suas bênçãos sem nos preocupar com qualquer coisa terrena. Mas são bem-aventurados os pacificadores. Se você está vendo uma situação de conflito, se você está vivendo uma situação de violência perto da sua casa, se você está vivendo uma situação de violência dentro da sua casa, tente ser um pacificador. Mas não tente ser o pacificador por conta das suas ideias de paz. Tente ser o pacificador pelas ideias de paz de Cristo. Coloca Cristo como centro da tua casa, como centro da tua vida, como centro do teu trabalho, como centro da tua cidade, como centro da tua igreja. Deixa que a paz dele reine. Bem-aventurados, no versículo 10, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Nós falamos de Deus, nós respiramos Deus e vivemos para Ele, assim tem que ser. Mas o mundo não é igual. O mundo não entende essa nossa forma de lidar. Essa nossa forma de, às vezes, estar no trânsito, escutando uma música e cantando. E a pessoa olha para a gente assim, pô, doido. É vocês que estão indo para o trabalho cantando, bota um som alto. Por barulhento. Crente é barulhento. Crente é meio louco mesmo. Louco por Jesus. Precisamos ser. Precisamos enfrentar sim perseguição, porque crente que não tem problema é um problema. Crente que está vivendo muito tranquilo, que não está nem aí para nada, é um problema. Que talvez quando a assolação chegar, ele não tenha a mínima experiência para lidar com isso. Mas aquele que está sendo experimentado mesmo na estrada cristã, aquele que já fez calos em seus pés de tentar caminhar no trilho, esse sim, dele é o reino dos céus. Nós não estamos correndo sem saber o nosso alvo. Por mais que haja dificuldades, perseguições, problemas, conflitos, incompreensões de parte a parte, mas nós estamos correndo a caminhada cristã com destino ao reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo disserem todo mal contra vós. Não dê ouvidos quando as pessoas começarem a te caluniar. Teu advogado está nos céus.
Não dê ouvidos quando as pessoas começarem a inventar coisas para te prejudicar no teu trabalho, porque quem sustenta a tua casa não é teu trabalho, é o Senhor dos Exércitos. Não se preocupe se a vizinhança toda vai te deixar mal falado, contanto que Deus tenha a visão correta de quem você é, a menina dos olhos dele. Está tudo certo. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Se todos aqueles que deram e dedicaram sua vida a Cristo passaram por isso, conosco não seria diferente. Mas se todos alcançaram a glória, também alcançaremos. Essa é a esperança que há em nós. Essa é a razão pela qual nós cremos. Essa é a razão pela qual nós vivemos para Ele. Sabemos que é um objetivo, sabemos que é um prêmio, mas não lutamos somente pelo prêmio. Lutamos porque Ele é tudo em nossa vida. E assim precisa ser. Lá no texto de Gálatas, a gente fecha essas características do Filho de Deus, dizendo que o Filho de Deus, ele traduz em suas atitudes o fruto do Espírito. Não tem como você conceber um Filho de Deus que não é amoroso, porque é o amor do Pai que nos faz estar aqui hoje, de pé, saudáveis, bem vestidos, alimentados, tanto com o alimento material quanto com o alimento espiritual. Não há como conceber um crente que não é alegre, porque ser cristão, ser crente, ser servo de Deus, ser filho de Deus não significa andar com a Bíblia debaixo do braço, com a cara fechada e dizer para as pessoas: a paz do Senhor. Isso é um estereótipo que criaram. Só que quando você observa a vida de um verdadeiro servo de Deus, ele vai mostrar os 32 o tempo todo. Se ele tiver menos, ele mostra também. Porque ele não tem vergonha de sorrir, porque aquele que lhe deu a vida, lhe deu também a alegria de viver essa vida. Ele não simplesmente deu uma vida e saiu da sua história, mas ele conduz a sua história e conduz triunfantemente. Você está indo para o céu, por que você vai ver triste? Vai ver carrancudo? Vai ver com cara fechada para os outros? Espalhe o amor de Cristo. Esse amor nos constrange a fazer isso. Até mesmo com as pessoas que não gostam de nós. E principalmente com elas. Ame os seus inimigos. Ore por aqueles que perseguem você. Sorria para eles. Diga que aquele que está em você é muito maior do que o que está no mundo. Diga que aquele que te salvou te deu a alegria de viver em meio a todas as tribulações. Eu não consigo conceber também um cristão que não tem paz, porque todas as nossas enfermidades e todas as nossas iniquidades foram levadas na cruz do Calvário, nos ombros de Cristo. E o que Ele deixou para nós? Deixou a vida eterna. Isso aqui é só uma passagem, mas nessa passagem a gente precisa viver de modo agradável e santo. Por quê? Porque Ele também é santo. Além disso, o crente tem que ter paciência, longanimidade. Não se apresse. Fique tranquilo, Ele está chegando. E aí quem plantou chorando, vai colher sorriso. Não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Não tem verdade maior do que um hino como esse. O crente, ele tem benignidade, bondade. De si mesmo o homem não é bom, mas é porque nós somos revestidos por Cristo. Nós tivemos agora a implantação da mente de Cristo em nós. Nós conseguimos pensar coisas boas, produzir coisas boas e ser bons para nós mesmos, para a nossa família, para a nossa igreja, para a sociedade onde a gente está inserido. O crente, ele é fiel. E aí o crente, ele não se prende àquela palavra que diz: mesmo que vocês não sejam fiéis, eu permaneço fiel porque eu não posso negar a mim mesmo. O
crente diz: eu vou tentar ser fiel sim, justamente porque ele é fiel. Ele não nega a si mesmo e ele está em mim. Eu não posso negar a essência dele na minha vida, porque foi ele que deu. Eu preciso ser fiel por ele, não por mim. Eu não preciso ser fiel por conta da minha igreja, mas às vezes eu preciso ser fiel porque eu levo o nome de Cristo. Eu carrego as marcas dele. Eu preciso ser fiel porque a palavra dele é fiel e ela está no meu coração. Não posso negar aquilo em que eu acredito. Eu preciso defender o que eu acredito, mas defender com coerência, com convicção, segundo aquilo que eu realmente produzo enquanto conduto de vida. O crente, ele também é manso, ele se domina. Ele pensa até 10 antes de falar alguma coisa que fira o seu irmão. Ele pensa até 1000 antes de fazer alguma coisa que entristeça o Espírito Santo de Deus. Mas principalmente, ele pensa, repensa e pede misericórdia a Deus antes de fazer qualquer coisa que vá de encontro à sua palavra. A questão do domínio próprio é muito forte. A gente não apenas se domina para questões espirituais. Mas sabe uma coisa que mexe muito comigo, eu tenho certeza que mexe com você, que tem família, que é casado, que tem filhos. Quando você, no calor de uma conversa, fala alguma coisa que não deveria ter saído da sua boca, você não se domina, solta aquilo mesmo, com toda a raiva que há no seu coração. Depois não tem mais volta. A palavra lançada, ela não tem como voltar para a sua boca. Os efeitos nem sempre são dos melhores. Que a gente possa pedir a Deus para dominar a nossa língua. Tiago diz que ela é tão pequenininha, mas ela pode jogar o corpo todo no inferno. Ela é tão pequenininha e pode transformar a nossa casa de uma casa de bênçãos numa casa de aflições. E que coisa boa é quando a gente chega em casa e diz assim: esse é o meu lar, aqui eu descanso, aqui a paz de Deus reina. Mas para que a paz de Deus reine no seu lar, você precisa ter domínio próprio. Só que o domínio não é próprio meu, não sou eu que me domino, é Deus que me refreia para que eu não peque contra Ele, não peque contra os meus. É Ele que me freia da maldade, é Ele que me freia dessa raiva que às vezes eu solto, machuco as pessoas, depois digo: me desculpa, irmão. Pensa antes de fazer. Pensa se você, escutando a mesma coisa, se você iria achar tudo muito bonito. Trata o teu irmão como você gostaria de ser tratado. Melhor ainda, trata o teu irmão como se você estivesse tratando a Jesus Cristo aqui sentado. Todo mundo vai ficar feliz. Todo mundo vai ficar sendo bem tratado na casa de Deus, porque a gente não vai tratar Jesus Cristo mal. Mas às vezes o irmão a gente trata com dureza. Mas o crente, ele não pode fazer assim. Ele pede a Deus que o domine. Veja que contra todas essas coisas não há lei. Não há nada que nos impeça de ser bons. Não há nada que nos impeça de ser amorosos. Não há nada que nos impeça de ser benignos. Não há nada que nos impeça de ser pacientes, a não ser a nossa natureza pecaminosa. Porém, essa natureza pecaminosa, ela foi dominada. A partir do momento que Deus elegeu você antes da fundação do mundo, essa natureza pecaminosa, ela fica refreada quando Jesus Cristo sobe na cruz do Calvário e derrama seu sangue para você ter vida hoje. E essa natureza pecaminosa, ela fica refreada quando o alerta do Espírito Santo produz na sua vida um sentimento de: eu não posso mais viver a prática do pecado. Eu sou diferente, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu agora sou uma nova criatura. Se nós estamos em Cristo, a nossa carne foi crucificada com as suas paixões e concupiscências. Nada mais externo me satisfaz. Nada mais lá fora soa tão bonito e é tão brilhoso como brilha a cruz de Cristo. E aí, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não deixemos a nossa vida se possuir de vanglória. Mas eu fecho com isso.
Se em alguma coisa nós podemos nos orgulhar, nos gloriar, nos alegrar, dizer que somos diferentes de qualquer outra pessoa no mundo, que essa marca seja a cruz de Cristo. Não somente atrás do púlpito, não somente na frente de uma igreja, não somente no desenho da capa de uma Bíblia, mas traduzida em nossas atitudes. Que as pessoas lá fora vejam, nós somos os filhos do Deus Altíssimo. Nós temos um Pai, a igreja tem um dono, e as características dele são vividas por nós. Quando nos entregamos à sua santa e fiel palavra. Quero agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos de meditação. Quero agradecer pela oportunidade da gente poder estar num tempo reconhecendo a nossa finitude e reconhecendo a sua grandeza. Quero agradecer principalmente a Ele por ter nos dado o entendimento de todas essas verdades. Eu gostaria de orar pela igreja antes de passar a palavra para o presbítero. Amém? Você pode ficar de pé, se assim desejar. E saio daqui muito feliz pela oportunidade que vivemos, pelas pessoas que conhecemos. Podem ter certeza que não tem nada no mundo que pague isso para a gente. Quando Deus preenche nosso coração, faz com que a gente enxergue as maravilhas que Ele tem feito. Que a igreja presbiteriana da Palavra da Ajuda cresça mais e mais do conhecimento do Senhor. Seja uma igreja para a glória dele. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos por este momento de meditação na tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por este momento de reunião em que estivemos totalmente voltados para escutar a tua voz. Senhor, sabemos que no dia do Senhor nós precisamos parar tudo, todas as nossas atividades, começar o dia e terminar o dia pensando no que é do alto. Porque as coisas que são do alto são eternas. E aquilo que a gente trabalha de segunda a sábado é somente temporário. Mas eu te peço que aquilo que a gente faz de segunda a sábado também possa te glorificar. Que não somente a nossa vida seja voltada para ti no domingo, mas que em todos os outros dias nós possamos ter vidas santas e agradáveis a ti. Que nós possamos refletir o teu caráter e características que são próprias de teus filhos. Que as pessoas não olhem para nós como mais um no meio da multidão, mas como pessoas diferenciadas porque foram alcançadas pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Que elas venham a buscar isso em suas vidas e que a nossa responsabilidade de pregar seja feita. Nos capacita a isso, nos orienta, nos anima e nos fortalece. Faz dessa igreja um ponto de diferença nessa sociedade. Ajuda a cada irmão, Senhor, a viver um testemunho eficaz, a pregar de forma eficaz, a viver de forma que as pessoas olhem para cada um e enxerguem a Cristo. Faz com que essa palavra, Senhor, entre nos corações e seja produtiva, que não sejamos apenas ouvintes, mas também praticantes dela. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor reina. Independente das coisas que há dessas portas para fora, mas o Senhor reina. E é nessa confiança de que o Senhor reina, das portas para dentro e das portas para fora, que eu te peço a tua proteção sobre essa igreja, sobre a família de cada irmão aqui. Que possamos ter pessoas firmes no Evangelho, famílias firmes no Evangelho, e uma sociedade de Itaporanga da Ajuda, que olha para essa igreja e olha para os crentes dessa cidade, sabendo que eles são coerentes com aquilo que leem, com aquilo que escutam e com aquilo que creem. Que a Bíblia não seja mais um livro em nossas bibliotecas, não seja mais um livro em nossas mãos, debaixo de nossos braços ou encostado em cadeiras, mas que realmente essa cidade venha a conhecer o poder de Deus através das Sagradas Escrituras.
Continua, Senhor, abençoando a vida desta igreja, de seu pastor, de cada membro, para que essa igreja seja realmente para a tua honra e glória e louvor. Nós te agradecemos por esta manhã, por esta escola dominical, por tudo que ouvimos, por tudo que aprendemos. E te agradecemos pelo que o Senhor é e representa para as nossas vidas, nosso Pai, nosso Salvador, nosso sustentador. Te louvamos no nome santo do Senhor Jesus Cristo.